E sejam muito bem-vindos ao programa onde a sua saúde é a estrela. E principalmente a gente vai falar de gestão de saúde. Como é que realmente funciona o seu atendimento médico? E para isso a gente vai trazer uma doutora, uma pediatra, mas que se apaixonou pela administração hospitalar. E hoje ela é especializada em gestão, administração hospitalar, mestra em gestão e saúde pública. E hoje ela coordena a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Então vamos falar sobre como o dinheiro público pode melhor servir você que está aí nos assistindo, depois da vinheta. E ela já está aqui, eu estou falando da doutora Irani Ribeiro Moura. E eu estava brincando com a senhora aqui, né, nos bastidores, que eu acho que é uma das pessoas que mais estudou na vida. A senhora se formou em medicina, se especializou em pediatria. Em que momento que deu aquela vontade assim, nossa, eu quero administrar? Que quando a gente fala de administrar, é gerir recursos. E quanto melhor a gente conseguir gerir esses recursos, mais vidas a gente consegue salvar. Com certeza. Então, ao mesmo tempo que você está ali no controle de algumas coisas, é uma responsabilidade enorme, né? Seja muito bem-vinda primeiro. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E dizer assim, que eu fui uma médica pediátrica, né? Atuei 35 anos em consultório. Mas desde que fiz saúde pública, me apaixonei por saúde pública, administração hospitalar. E eu, concurso público, né? Fiz concurso público no antigo INAMPS, né? No INAMPS, isso, que agora é só SUS, né? E na Secretaria Estadual de Saúde. E meu primeiro emprego público foi em um posto de saúde. Então, na linha de frente. Exatamente, um posto de saúde onde fazíamos o atendimento primário, né, crescimento e desenvolvimento das crianças. E assim, sempre gostava de dar um palpite aqui, um palpite ali na gestão do posto. Depois fui para uma unidade que hoje é uma unidade de média complexidade, na época a gente chamava de CAIS, né? CAIS. Aí fui atender nos CAIS, né? Então já tinha um nível maior, sempre pediátrico, né? E sempre dando palpite. E sempre dando palpite. Aí fui assumir um CAIS, depois assumi outro CAIS. Na realidade, eu já fazia gestão de 3 CAIS, né? Quando eu estava no CAIS, atendendo. Atendia em um e fazia gestão de 3. Isso. Depois eu fui para a assessoria especial do secretário estadual de saúde. E depois fui para a área hospitalar. Eu fui diretora-geral do HGG, fui diretora-geral do Hugo, né? E não sei se, acho que você não se lembra, nós tínhamos aqui uma fundação de saúde, chamada FunSaúde, que administravam todos os hospitais do estado. Eram 10 nessa época, né? E então eu fui diretora também desta unidade, da fundação. E depois fui para o Ministério da Saúde, né? E assumi a área da urgência em Brasília, no Ministério da Saúde, e coordenei desde o projeto até a implantação do SUS, do SAMU. Do SAMU, 192. Que é algo que salva vidas até hoje. Participei desde o projeto até a implantação, né? Fiquei quase 10 anos no Ministério da Saúde em Brasília, implantando o SAMU no Brasil. Voltei, fui secretária de Estado, fui secretária municipal de Anápolis, né? Voltei para a secretaria, como eu era funcionária ainda, aposentei e
o grande desafio foi assumir a Santa Casa, que estava praticamente fechada, né? E precisava de alguém para não deixá-la fechar. Como eu fui secretária de Estado, eu sabia a importância que essa casa tem na rede de atenção do Estado de Goiás. E então eu disse não para Dom Washington, né, que era o presidente na época da Santa Casa, o senhor não pode fechar. E aí foi quando ele me convidou, só se a senhora assumir. E aí eu fui até a Santa Casa e pensei, não é possível, né? Com tantos anos, com tanto conhecimento, eu não deixar fechar esse hospital. E vou assumi-lo, né? Assumi o hospital em outubro de 2017. Já vamos fazer 8 anos, 2 gestões, né? A gestão é de 4 em 4 anos. E hoje, graças a Deus, Santa Casa aberta, fazendo um atendimento à população com qualidade, humanização, né? Que agora o projeto foi aprovado pelo presidente, né? Mas assim, nós temos um amor muito grande por aquela casa, onde acolhe a população que não encontra porta aberta em outros lugares. Santa Casa sempre foi, quando você ouve o nome Santa Casa, a gente tem Goiânia, Anápolis, todas as cidades têm, Santa Casa de Porto Alegre, né? Então, isso. Quando você ouve esse nome, você sabe que é uma referência. Eu lembro quando eu era pequenininho, o primeiro hospital lá no Rio Grande do Sul que chegou uma máquina de quimioterapia foi na Santa Casa de Misericórdia. Então, sempre foi. Então, realmente, esse trabalho de você ver quase fechar e para onde iriam todas aquelas pessoas que eram atendidas ali, ou seja, quando você gera algum problema num ponto aqui, você cria um gargalo em vários outros lugares, né? Imenso. Quando você mexe no macro, né? A senhora que já mexeu com Secretaria de Saúde, sabe, eu tenho um problema nesse postinho aqui, os vizinhos começam a ficar lotados, começam a sobrecarregar. Como que se faz esse cálculo? Como é que... Quantas pessoas eu tenho para atender, quanto de dinheiro eu tenho, o que eu consigo fazer com isso? É um trabalho muito grande e que não pode errar. O erro ali, o preço é diretamente em vidas, né? Exatamente. E um hospital, hoje nós temos no Brasil 1.862 santas casas no Brasil, né? Em Goiás, nós temos entre santas casas e filantrópicos, nós temos em torno de mais ou menos 30 instituições, né? Então, assim, são instituições que trabalham com muita dificuldade, visto que para ser filantrópica você tem que ter no mínimo 60% SUS, né? Na nossa Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, 96% é SUS. Nossa, então, assim, trabalhamos com uma tabela SUS altamente defasada, né? Uma consulta médica, R$10, né? E o médico, o Ministério demora 60 dias para pagar. Esse recurso vem para a Secretaria Municipal, né? Nossa Secretaria Municipal de Goiânia. Ou seja, o governo não demora 60 dias para pagar o hospital, demora 60 dias para transferir o dinheiro. O recurso para o município. E o município, né, nessas gestões que tivemos aí, né, demora meses para repassar. Goiânia teve um período complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Olha, vamos dar nome aos bois durante essa gestão. 3 gestões, assim, que nós tivemos muita dificuldade com o repasse, com a complementação, né, de recursos. Que o município também entra com um pouquinho. Né? Isto, mas assim, nós nesses 3 passados não recebemos um tostão de complementação. Eu digo assim para você. Ficou né? só nos R$10 mesmo por município. Só nos R$10.
né? E nós também não temos recurso para aumentar, né? E assim, tem cirurgias que nós fazemos e ficamos no vermelho, porque o que gastamos não recebemos, recebemos menos, né? E ainda atrasado, né? Então, o planejamento é muito difícil no hospital público, sabe? O planejamento é muito difícil e você não tem o recurso para pagar os fornecedores na data certa, porque você não sabe quando você vai receber. Você não tem recurso para pagar funcionários na época certa. E assim, o Ministério do Trabalho te dá até o dia 6, né? Dia 5, você tem que pagar toda a sua folha. A folha e muitas vezes você não tem recurso. Então você tem que fazer um malabarismo enorme para você equalizar essas despesas, sabe? E a entrada é muito pouca. E o gasto, você viu na época da Covid, nós tivemos 5 aumentos de medicamentos. Medicamentos que eu pagava R$ 2,50, eu passei a pagar R$ 60 na época da Covid. Sim. E se quiser, porque outros estavam pedindo. Até as próprias máscaras, né? O que era centavos EPIs virou... aumentaram, né? Um número significativo. Então, passamos a gastar muito. E até hoje eu tenho lá despesas com a Covid que não foram pagas pela secretaria. Até hoje está pendurado lá? Pendurado. Hoje, né, não digo essa gestão, né, que agora tem 4 meses, né, mas as gestões passadas, nós estamos com uma dívida de 15 milhões na secretaria, para ser repassado para a Santa Casa. E é muito importante que as pessoas entendam também, essa dívida ela é de Goiânia. Ela não é do prefeito que foi embora. Não. Ele não vai pagar. Não, a gente em algum momento a gente precisa pagar. Da secretaria, exato. Né? Da secretaria. Você, né, o hospital precisa receber e o povo. Quando a gente fala, o dinheiro público, adoro, porque a gente tem muito aquele conceito, o dinheiro público não é de ninguém, não, meu irmão, é de todo mundo. Então, em algum momento, esse rateio vai sair para pagar. Isso. Eu brinco muito aqui da questão do SUS. Hoje o Brasil tem o maior sistema de saúde público do mundo. Verdade. Não é uma coisa simples, não é uma logística simples, porque uma coisa, eu gosto muito quando o pessoal nos compara com países nórdicos, assim, tipo Noruega. Lá na Suécia, gente, né, a Suécia é do tamanho de Goiânia e Aparecida, meio, né, se juntar já dá quase a Suécia. Então é muito fácil você entregar saúde quando você tem, vamos dizer ali, 500 mil quilômetros quadrados ali agora quando você tem 150 milhões de quilômetros quadrados, onde você tem lugares que você não chega de carro, a gente vê... E eu sempre falo isso, acho que falta também um pouquinho a minha culpa da imprensa nesse sentido. Que quando na hora da votação a gente mostra lá as urnas eletrônicas, nas canoinhas, né, nas bajaras, que o pessoal chama lá no norte, indo. Mas isso acontece o tempo todo com remédio, com vacina e com instrumentos médicos, até com médicos. Em lugares que você não tem ambulância, você tem ambulancha. Isso. Né, para poder fazer isso só aqui no Brasil, querido. Não vai ter na Suécia, isso não vai encontrar. Não. Então, como é que faz para você, se a gente tem toda essa variação? O governo federal tem uma postura, mas a saúde pública ela depende de federal, estadual e municipal. Certíssimo. Quando esses 3 trabalham bem, qual é o resultado que a gente tem aqui e qual deles pode prejudicar mais esse resultado quando não atua bem? Então, normalmente é a ponta que não funciona, certo? O dinheiro é repassado, antigamente assim, repassava para o Estado e o Estado passava para o município. Agora não, o Ministério passa para o Estado recursos e o Ministério repassa para os municípios
os recursos devidos, né? Então, assim, primeiro, nós precisamos que tenham um entrosamento muito grande do secretário estadual com o municipal, para que o processo flua, para que um ajude o outro, e isso só vamos trazer benefício para a população, coisa que muitas vezes não funciona, certo? Já é um gargalo. A outra coisa é o município. Chega, recebe o recurso, tem uma portaria ministerial dando ao município 5 dias para repassar o dinheiro para a instituição. Ah, então tem uma norma. Tem uma norma. Tem uma norma. Certo? Não pode ficar lá com o dinheiro. Não, a hora que eu quiser eu te pago. Não pode. Não pode. Então, tem uma norma. Eu já até conversei com o ministro. Falei, ministro, se existe uma portaria não é cumprida, pode tirar essa portaria. Porque, né? Mas a portaria nenhum ministro tira para que realmente aconteça. A esperança é de A esperança é que alguém vai assumir essa portaria, né? Como o nosso prefeito disse, né, na sua campanha, que vai assumir a portaria. O Sandro Mabel falou que vai assumir então a portaria. Aqui, 5 dias, repassar esse dinheiro para as instituições, para os hospitais. Pode né? avisar a gente que a gente cobra. Então, se isso acontecesse, seria maravilhoso, sabe? Nós que estamos numa instituição na ponta, né? Poderíamos estar fazendo esse planejamento, só que nós não sabemos o dia que vamos receber. Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, já chegou 3 meses. E às vezes a gente fala assim, mas ficar sem receber 3 meses. Gente, um hospital é dinheiro que gasta, não é brincadeira não, é muito dinheiro. Assim, 3 meses a gente está falando de milhões e milhões. Nós somos pactuados com algumas patologias que é referência estadual. Nós somos referência estadual, por exemplo, em doenças vasculares, né? Então, assim, tudo que acontece, manda para a Santa Casa, né? Então, vai desde um problema simples, um problema localizado, até retirada de órgãos, né? Retirada de pernas, né? Retirada de braços, Então, assim, que é uma cirurgia mais cara, né? Mais complicada. Então, você tem que ter todo amparado para poder estar fazendo aquela cirurgia, para a equipe cirúrgica, né? Desde instrumentos até medicamentos, passando por vários procedimentos, né? E o Brasil ainda tem isso, né, de providenciar, inclusive, o medicamento. Né? Os gringos ficam loucos quando vem aqui, o cara quebra o braço, o cara entra no postinho, sai com o gesso, sai com o remédio, sai com tudo sem pagar R$1. Isso ficou louco, porque exatamente. Um bracinho quebrado nos Estados Unidos é $6 mil. Então, né? assim, é como você falou, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, né? E ele foi muito bem discutido e muito bem planejado. Agora, o que falta no SUS? Por exemplo, como que a tabela SUS... Eu fui para o Ministério em 1999, né? Eu fui para o Ministério. Em 2000, nós começamos a discutir melhorias na tabela SUS. Não conseguimos, até hoje. Agora, 20 anos depois. Agora você pensa, nós estamos em 25. Agora que o Ministério, agora que foi aprovado, que o Ministério todo ano vai ter que modificar a tabela SUS, porque está impossível de ser mantida, né? Nós passamos uma época aí que só a Santa Casa colocava um tipo de marca-passo, só a Santa Casa. O marca-passo eu cheguei a pagar 38 mil no marca-passo. O Ministério, na época, pagava 16 mil, entendeu?
Quer dizer, a cada cirurgia só no marca-passo eu já ficava negativa. Sim. Mas era o sem problema... a cirurgia, só o aparelho, né? Exatamente. Isso só no aparelho. Exatamente, e o resto. Aí, o que acontece? Você vê o paciente, ou você compra o marca-passo e coloca, ou ele vai a óbito. Agora, nós que estamos em frente ao paciente, o médico dizendo, se ele não trocar o marca-passo hoje, amanhã ele morre. Entendeu? Então, assim, a gente não vê outra coisa a não ser salvar vidas, sabe? E eu tenho lutado muito por isso, sabe? Eu tenho muita fé, né? Muita fé. E então eu digo, a cada vida que salvamos, Deus abre uma porta para a gente, né? E vamos, e vamos, e vamos. Chamou muito a minha atenção e também dos telespectadores. A gente recebeu muita mensagem sobre a volta do médico de família. Porque a gente teve durante décadas na medicina aquela hiperespecialização, né? Você vai estudar a pontinha do fio de cabelo da parte de trás da cabeça, que é da parte da frente é com outro especialista. E de repente você vê o médico de família voltando, olhando as pessoas como um todo e, inclusive um dado que foi levantado aqui foi que esse médico, ele é capaz de reduzir imensamente as visitas da família, porque ele consegue ou direcionar já diretamente o paciente para o profissional certo, ou ele consegue muitas vezes controlar a coisa em casa mesmo. Isso, ou seja, isso alivia muito o sistema. Em que momento que deu esse... A senhora que estudou administração, né, de gestão de saúde a fundo, em que momento que a gente precisou voltar? Opa, não, mas peraí, a gente passou do ponto e a gente está perdendo alguma coisa. Em que momento que surgiu essa ideia? Não, vamos voltar com aquele cara que, igual antigamente, ia na casa das pessoas e enxergava até os remédios que a pessoa está tomando à revelia. Exatamente. Olha, foi o momento em que os hospitais ficaram superlotados de patologias que, se tivessem sido cuidadas lá na atenção primária, não estariam no hospital, né? Então, assim, uma gripe transformar em pneumonia, dar insuficiência respiratória e o paciente tem que ir para a UTI. Por quê? Ele não foi cuidado esse tempo todo, né? Até chegar ao hospital. Então, como esvaziar os hospitais, né? Fortalecendo o médico de família, as unidades básicas de saúde, né? Então, se você olhar os municípios, a cobertura da atenção primária é baixa, né? É lá no postinho, lá vizinho da sua casa, né, que você leva o seu filho todo mês para consultar e você é orientado, né, a cuidar do nenê, você é orientado a vacinar, lá se faz a prevenção, né? Você é orientado a se cuidar, né? Então, eu digo que o pediatra é um clínico geral, né? Porque nós, pediatras, nós orientamos a prevenção, orientamos o crescimento e desenvolvimento, orientamos na hora da doença, né? E nós estamos ali com os pais, né? São os pais e os avós, né? Que está ali conosco, a gente conversando e a gente entra na família. Nós vamos em aniversário dos nossos, né, dos nossos pacientinhos, vamos em aniversário. Então a gente entra na família, sabe? É assim que o médico de família também deve fazer. É igual você falou, antigamente tinha aquele médico que sabia de tudo, sabe? Ele sabia tanto clínica quanto operar, né? Fazer cirurgias. Então ele cuidava, ele sabia. Ah, eu estou com a minha pressão alta. Eu sei por que o senhor está com a pressão alta, porque o senhor perdeu o emprego.
Então, não é doença, é um problema social acontecendo. Então, olha, sua dor de cabeça é por isso, né? Não precisa ficar passando remédio para tudo quanto é coisa, né? A pessoa tem alguma desavença em casa, né? Pressão sobe, dá dor de cabeça, né? Da taquicardia, não é doença, é um acontecimento. Então, era muito importante essa situação familiar que o médico da família acompanha de perto. A visão geral. Né? Né? Agora, não, o senhor não está, é só o susto agora que está acontecendo isso na sua vida. Né? A pessoa vai achar, nossa, eu já estou com um problema do coração, minha pressão já subiu, está batendo forte meu coração. Não tem nada disso. Por quê? Foi fruto da ansiedade, da preocupação, né? De uma coisa específica. De uma coisa específica, só orientar, né? Mandar para um outro profissional, que não é medicamento que resolve. O medicamento vai resolver naquele horário, mas depois você continua tendo dor de cabeça, né? Taquicardia, sim, até o problema social resolver, né? Agora, quanto menos cobertura você tem de atenção primária de saúde, mais os hospitais cheios. Agora, os hospitais cheios, o que acontece? Gasta-se muito mais. Então, nesta época, o Ministério da Saúde voltou para a atenção primária, voltou para o médico de saúde da família e começou a investir em valores. Um médico de saúde da família também ganha melhor do que o especialista, certo? Para ver se reverte, né? Sim. Mas é difícil. Por quê? Horário, né? Tem que ficar o dia todo, né? Tem que ir à casa, visitar a casa, conversar com a mãe, conversar com o pai para melhorar o filho. Sim, você entendeu? Sim. Então, é uma das nossas preocupações em Goiânia, porque em Goiânia a cobertura da atenção primária é muito baixa. Por Sério? isso os hospitais cheios. Nós precisamos melhorar a cobertura, certo? Outra coisa de estrangulamento na assistência em Goiânia é um hospital. Goiânia não tem um hospital geral para atender os seus munícipes, né? Você vê, Anápolis tem seu hospital geral, Aparecida tem seu hospital geral, né? Santa Helena tem hospital, Rio Verde tem hospital, Goiânia capital não tem. O Hugo não... O Hugo é especialista em acidentes de moto. Ah, ele não é aquele... Ele se especializou e subespecializou. Olha, e os nossos acidentes de moto enchem o Hugo mesmo, porque tem muitos, certo? E também faz outras urgências. Sim, mas acaba que domina. Domina. O GOL, porta aberta para urgência, né? Acidentados vão para lá, e todas as urgências clínicas vão para lá, né? As traumáticas vai mais para o Hugo, mas muitas traumáticas também vão para lá, as urgências traumáticas. Então, assim, você vê que é um hospital grande e já está muito cheio, pacientes nos corredores, né? Porque se nós começarmos, vamos começar lá na porta de entrada. Aí vai, né? O médico nota que tem uma arritmia. Então, tem que mandar para onde? Para o cardiologista. O cardiologista não tem aqui na atenção primária. Aí, o governador fez certinho, pôs as unidades de especialidades, né? As unidades de especialidades. E lá tem que ter todos os especialistas. Lá tem que ter laboratório para ser resolutivo, tem que ter raio-x para ser resolutivo, para ele fazer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico, tratar e devolver esse paciente para o médico.
da família. Não é... Quando a senhora fala resolutivo, é aquela coisa assim, a pessoa vai, faz a consulta e, eu preciso de um raio-x, já faz ali mesmo, já volta, porque senão fica aquele negócio, não, você faz o raio-x e volta aqui comigo. Também não funciona, certo? Então, e devolver o paciente, não ficar com o paciente. O senhor vai voltar aqui daqui 3 meses, né? Mas o senhor volta para o dia a dia lá para o médico de família. E o médico de família ter o prontuário sabendo, olha, ele tem uma arritmia, né? Mas não é patológica, né? Então, tudo bem, só vai ficar a cada 3 meses fazendo o acompanhamento, né? Não, ele tem uma arritmia grave, vai ter que pôr marca-passo, então o médico já sabe acompanhar esse paciente, você entendeu? E tem as unidades de urgências, que são as UPAs, né? São as unidades de pronto atendimento, é urgência. Mas assim, olha, dor de dente, você acha que é urgência ou não é urgência? Depende, dor de dente é terrível. Não é? Então, dor de dente para você é urgência, para o médico não é, entendeu? Não é. Emergência não é, porque não corre risco de vida a dor de dente, certo? Emergência só quando tem risco de vida. Então, vai para o hospital ou vai para uma outra unidade? Né? Então, vai para outra unidade que não seja hospital e vai tratar dele. Basta ter um consultório odontológico, um odontólogo que vai tratar a dor terrível para ele, que é a dor de dente, né? Uma infecção urinária, da cólica, da mal-estar, da dor para urinar, é uma coisa que incomoda. Precisa ir para o hospital? Não, vai lá na UPA. Lá, colhe o exame, faz o exame e trata lá, entendeu? Não precisa ir para o hospital. Então, isso aqui a gente chama de rede de atenção. O SAMU que nós implantamos no Brasil, ele é o pré-hospitalar móvel. O SAMU, ele atende no local do acidente, na casa onde está ocorrendo a urgência, né? Ele faz um transporte assistido, porque se for grave, dentro da ambulância tem enfermeiro e médico, e tem todo o material de suporte, né? Se não for grave, só fica o enfermeiro e o motorista que auxilia, né? Então, assim, é perfeito, mas tem que funcionar. Não adianta você ter um local maravilhoso, bonito, tá lá escrito, mas não tem profissional. Não tem enfermeiro, não tem médico, não tem o técnico de enfermagem e não tem o medicamento. Então, você vai em algumas unidades, não tem medicamento, não tem... O médico fica sem saber. Pensa uma unidade que tem pediatria e não tem sabão para o médico lavar as mãos. Você entendeu? Então, é isso que acontece. Então, assim, se essa rede de atenção funcionasse, os hospitais estariam vazios. Atendendo só realmente quem... Especificamente aquelas patologias que precisa da área hospitalar. Os pacientes graves na UTI, os pacientes que precisam fazer cirurgia do centro cirúrgico, você entendeu? E as patologias que precisam ser tratadas, né? Mas nós daríamos conta. Mas o que acontece por essa falha, aí o hospital fica cheio de patologias que não deveriam estar no hospital. É engraçado a senhora comentar do sabão, porque a gente teve um problema esses dias, né? Sobre a questão de falta de sabão. E como pode um item que é um sabão, gente, trava todo o processo, porque se o médico não tem como lavar a mão, fazer asepsia, né? Que é o jeito chique de chamar, né? Lavar a mão, asepsia. Vai lá, não pode mexer em outro paciente. E aí você trava um sistema milionário por causa da falta de um sabão.
Esse eu acho que também está entre os maiores desafios da gestão hospitalar, você pensar em todas as minúcias, né, que você tem e quanto que vai gastar. Olha, lá na Santa Casa, quando chegamos, era um hospital muito sujo. Sujo, Verdade. é sujo. Falei, se um hospital não tem dinheiro para comprar sabão para ficar limpo, né, ele não pode nem abrir. Porque se não tem sabão, não vai ter os medicamentos necessários, né? Então, assim, nesse ponto eu sou píssica, sabe? Assim, o hospital tem que estar limpinho, as saboneteiras têm que estar lá com o sabonete para as pessoas passarem com álcool, né? Que evitam muitas patologias, né? Para que, assim, eu cobro muito dos funcionários essas pequenas coisas, como você disse, mas que ficam caras também, né? No dia a dia, para que a gente possa estar lá curando, não fazendo doença, né? Sim, porque transmitindo doença. Se você não tiver limpeza, você, ao invés de curar, você acaba virando um vetor de doença ali e começa a espalhar tudo. E acho muito interessante, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, que a gente estava comentando que não tem SUS, tem SUS, entrou lá, eu quero salvar minha mãe, deixa a sua casa aqui de garantia, exatamente. A família perde a casa. Muita gente perdeu a casa agora durante a pandemia para tentar salvar um parente. E o que acontece? As pessoas começam a querer resolver tudo em casa. Não, toma um anti-inflamatório aqui, toma E saiu uma pesquisa dizendo que 1/3 das internações hoje nos Estados Unidos são por medicamentosas, são medicamentosas. A gente, essa barreira onde a saúde não chega, a doença chega até disfarçada de saúde. Como é que a gente leva, a gente está falando aqui da Santa Casa e capital, a gente já tem dificuldade, como é que a gente leva lá para os municípios distantes, aqueles municípios, por exemplo, a gente tem um município como Anhanguera, que tem 2.500 habitantes, né? Como é que você... Esses municípios, ele tem a sua responsabilidade de acordo com o quantitativo da população, entendeu? Esse município de 2.000 habitantes, ele tem que ter um posto de saúde, você entendeu? Por quê? Ele não tem capacidade para construir hospital, ele não tem capacidade para construir um CAIS, mas nós trabalhamos muito agora a questão da regionalização. A regionalização em Goiás, eu acompanhei bastante, já vem sendo discutida há muitos e muitos anos, né? Agora, ela está funcionando. Você vê, há uns 30, 40 anos, você entendeu? Estava na ideia. Por quê? O dinheiro vem para o Estado, o quantitativo. O Estado, de acordo com essa capacidade de cada município, repassa esse recurso. Por exemplo, o município que tem um posto de saúde, ele tem que receber um X de ajuda do Estado. O município, por exemplo, Anápolis, né, que eu conheço bem, eu fui secretária. Anápolis tem uma rede melhor do que a Goiânia. Sério? Por quê? Tem o posto, tem as unidades, tem a UPA, tem o hospital, né? E tem uma rede ainda particular que ajuda também, que atende SUS, né? Tem uma Santa Casa, né? Então Anápolis, ela recebe do Estado um valor maior para dar assistência para os menores. Você está entendendo? Então, a regionalização, ela vem da ponta até o município capital, que é Goiânia, né? Então, Goiânia, ela atende muitos municípios. Por quê? Porque a capital, normalmente, é a que tem mais condições, mais hospitais especializados, mais especialistas,
né? Muito mais condições de atendimento. Então, os municípios recebem menos, o dinheiro do meu município passa para Goiânia dá o atendimento. Agora, se Goiânia não dá o atendimento, olha para você ver. Aí é o efeito dominó. A população sofre demais com isso, sabe? Então, assim, para ser gestor, não é só querer ser gestor. Com certeza. Sabe? Ele tem que saber como é que trabalha no SUS, certo? Por quê? Eu passo a ser gestor, eu passo a ser secretário, não entendo nada de SUS. Você já imaginou? Porque o SUS, ele é perfeito, sabe? Por exemplo, por que antes o hospital não funcionava? E por que ele está funcionando hoje? Você tem que ter conhecimento, você tem que ter muito responsabilidade, né? Você tem que ter tempo para fazer gestão. Um hospital que o diretor vai lá meia hora, uma hora, não funciona, né? Você tem que ter tempo para você fazer, né? Aquele diretor que só gosta de ter o cargo, né? Não gosta de... Tem que ter transparência, né? E tem que ter honestidade. Ai, como eu queria que fosse todo mundo. Sabe? Você tem que... Porque o dinheiro é pouco, mas o pouco, sendo muito bem trabalhado, ele funciona, sabe? Então, assim, eu assim, subi até o Ministério da Saúde e desci, né? Aí eu fui para a ponta da ponta, que é um hospital filantrópico, que nem dinheiro recebe, né? Funciona com muito pouco recurso. Hoje a minha entrada é de 4 milhões. E o nosso atendimento, nós fazemos quase 10 mil cirurgias por ano. Meu Deus. Fazemos 60 mil atendimentos, consultas, sabe? Fazemos, assim, um quantitativo de atendimentos, 40 mil de laboratório, sabe? Então, são números muito significantes que eu não vejo Goiânia sem a Santa Casa. Sim, se você pegar 60 mil atendimentos, você pegar essa quantidade de cirurgia e simplesmente encerrar esse ciclo aqui e espalhar para os outros, acabou. Você tem entendeu? A Santa Casa, ela acaba sendo o hospital municipal. Porque assim, lá ficam pacientes 60, 90 dias. Nenhum hospital aceita um paciente, por exemplo, ele vai com a IH é a guia de internação, né? Ele vai com a IH de pneumonia. Ele chega na Santa Casa, ele tem pneumonia, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência renal, às vezes hepática. Você está entendendo? Sim. E nós somos um hospital escola. Lá nós formamos especialistas. Tem residências médicas, eu tenho 17 residências médicas lá. Então, assim, a gente tem que ensinar o certo. Temos que fazer o certo. Olha a nossa responsabilidade. E nós somos o hospital escola da PUC. Entendeu? Da PUC Goiás. Então, assim, a nossa responsabilidade é grande em ensinar, em fazer tudo certinho, para que os alunos, esses médicos, continuem vendo a medicina como uma coisa séria, uma coisa que, se brincar, o paciente morre, e nós temos que seguir essa tradição, né? Então, assim, e aí eu não posso, tá bom, é pneumonia? Então, assim, eu vou passar um antibiótico, o Ministério da Saúde paga 5 dias de internação, né? Depois eu faço a receita, o senhor termina em casa. O paciente não tem dinheiro para comprar o antibiótico. Sim. Você entendeu?
Aí, no outro dia, ele vai estar cansado por conta da insuficiência cardíaca. Ele vai estar inchado, demasiado, por conta da insuficiência renal, que não foi tratada. Então, lá, a gente tem essa humanização da assistência. Não, nós vamos melhorar esse paciente em tudo. Porque senão eu dou alta num dia, no outro dia está no CAIS de novo. Agora vai internar por conta da insuficiência cardíaca. Agora vai internar por conta da insuficiência... Sabe? Aí não, a gente vê tudo. Como nós temos residência médica, nós temos que ensinar a tratar cardíaco, ensinar a tratar problema renal, ensinar a tratar problema hepático, né? Então, o paciente fica 60 dias lá, mas quando ele recebe alta, ele recebe já... alta de verdade. Que a gente fala, né, que ele está, assim, em condições, né, de vida, né? De pelo menos ficar mais tempo, sem ficar lá todo dia de noite, tendo que ir no CAIS. Você entendeu? Sim, que essa recorrência, ele está equilibrado, né? Essa recorrência, porque aí eu arrumo um pedaço, aí a pessoa volta, aí aquela parte para de doer, aí ela percebe que a outra, né? Porque às vezes acontece isso, né? A gente está com um sistema... mas antes não estava doendo. Estava, é porque a outra dor era tão grande que o corpo ignora essa aqui, né? Daqui. Então, você entrou lá, sai, como fala antigamente, né? Com motor, lanternagem elétrica, tudo pronto. Tudo revisado. Então, isso, né, demora, fica muito caro, você entendeu? Então, um hospital escola, um hospital que tem residência, também gasta mais. Mas a gente está formando especialista para Goiás, senão nós vamos ter que trazer de fora, porque Goiás já não tem um número já muito bom para o próprio estado. Ah, é? A gente... Olha, nós temos dificuldade em muitos especialistas. Uma vez até no dia do enfermeiro, a gente trouxe 2 enfermeiras e aí, estudando, né? A gente não chega aqui do nada, não, a gente dá uma estudadinha para poder... E aí eu percebi que Goiás é um dos estados que menos tem enfermeiros na federação. Assim, você pega estados muito menos expressivos, com menos população, com o dobro de enfermeiros que tem aqui. Uma das causas que acontece é que os enfermeiros iam todos para Brasília, porque Brasília paga muito melhor do que Goiás. Então, eles se formavam, Brasília. Como Brasília é perto, né? Você dá plantão lá e volta, né? Tudo bem. Então, vão tudo para lá, para Brasília, sabe? Então, tem que melhorar a paga aqui. Mas agora os enfermeiros estão ganhando bem melhores, né? Por conta dessa ajuda do governo, né? Graças a Deus, assim, que conseguimos, né, o recurso da complementação. As filantrópicas, né, tem um recurso do Ministério para a gente pagar a complementação, porque nós não daríamos conta de pagar a complementação. Até a senhora falou de algumas iniciativas interessantes do Ministério da Saúde. Apartidariamente, né? Não é essa que é a questão. Está fazendo o seu trabalho agora? O Ministério, o desempenho está sendo bom? Está sendo parceiro de vocês ou está sendo mais inimigo? Nós tivemos uma época, amigo? Na minha época, que eu trabalhava no Ministério, de 2000 até 2008, 2009, que eu retornei, olha, o Ministério trabalhava até 10 horas, 11 horas, meia-noite. Eu entrei com o ministro Serra. O Serra... Um dos mais incríveis. Ele tinha um ciclo meio... Ele chegava mais tarde no Ministério, mas ele saía 1h da manhã do Ministério. Você entendeu? O ciclo circadiano dele era diferente. E a gente chegava cedo, né? E acabava Às vezes eu ia para casa e tinha que voltar para o Ministério 1h da manhã, porque ele estava com o governador
e ele queria saber de um equipamento que o Ministério doou para esse hospital. Então ele queria, e ele não chamava o secretário, o diretor, ele chamava o técnico que cuidou daquela compra, que fez a entrega, sabe? Ele era muito interessante a maneira dele administrar. Eu admirava muito o Serra porque ele sabia se assessorar. Você está entendendo? Sim. Ele não era médico, ele não é, né, médico, mas ele sabia se assessorar. Ele ia nas pessoas certas para dar a resposta para ele, sabe? Perfeito. Passei por 4 ministros, né? Depois do Serra, veio o ministro, que ele é senador hoje, é o Humberto Costa. Humberto Costa. Né? Humberto Costa assumiu e depois foi o Saraiva Felipe, de Minas, né? Nessa época nós brincávamos que era Minastério. O Ministério, foi Minastério, né? Foram épocas excelentes, ministros trabalhadores, que o Ministério trabalhava muito, muito, certo? E depois vem o Temporão, que é do Rio de Janeiro, né? E também continuou muitas coisas, né? Mas, assim, o interessante é que depois que começou a colocar ministro que não é da área da saúde, aí complica, né? Eu acho que ele é bom naquilo que ele é especialista, que ele é profissional, mas aí começou a colocar, você vê que o Ministério foi realmente perdendo poder, foi diminuindo as discussões técnicas e não avançou muito. Enquanto a discussão técnica que é fundamental, a discussão política é uma perda de tempo enorme dentro do Ministério da Saúde. E é muito bom quando você vai e você encontra pessoas que conhecem o SUS, que conhecem o Ministério, que sabe como é que é o andamento, né? Então, assim, eu, por exemplo, assessorei o Saraiva Felipe, assim, sabe? Representava ele em muitas coisas e fazia muitas coisas que era do gabinete do ministro. Mas, depois, assim, não. Agora temos um ministro que é médico, né? E eu espero que ele melhore essas discussões técnicas e essa distribuição de recursos, né? Distribuição de recursos não pode ser questões políticas, tem que ser técnicas, né? Eu ia perguntar justamente isso, a Zé chegou justamente no ponto que eu queria perguntar. A senhora estava falando que a regionalização da saúde aqui foi uma ideia durante muitos anos. Faz diferença você ter um governador médico, um secretário de saúde médico, um ministro médico ou que pelo menos seja apaixonado por medicina, por saúde, porque a senhora falou do Serra, o Serra pode até não ser médico, mas o custo pessoal que aquele homem pagou para conseguir que o Brasil tivesse genérico, muita indústria quase acabou com a raça dele. E o medicamento da AIDS. Assim, né? É uma pessoa que, se você for olhar... Senhora! O que ele tinha de patrimônio no começo da carreira política é praticamente o mesmo patrimônio que ele tem no final. Foi um cara que nunca você viu em escândalo nenhum. Então, é uma pessoa que, apartidariamente, eu tenho uma grande admiração. Só pela conquista dos genéricos, para mim, ele já estava lá na minha parede. Mas ele fez muito mais que isso. Muito mais. Mas é como eu te disse, é uma pessoa que não é da área da saúde, mas ele sabia se assessorar. Agora, ele tinha uma coisa que médico, não são todos os médicos que têm, né? A visão financeira. Ah, sim. Ele levou muito recurso para o Ministério, porque ele sabia aonde tinha e ele sabia como trazer. Que interessante isso. Ele trouxe muito recurso para o Ministério por ser dessa área, entendeu? Então, assim,
Eu falo assim, médico, mas é para questão técnica, sabe? Para questão técnica, para discussão técnica, né? Mas assim, a pessoa tem que se assessorar bem. Se ela não sabe e não se assessora bem, não tem como dar certo. Concorda? Porque às vezes a gente tem o ministro ou o secretário político profissional. Né? Então, eu preciso satisfazer o partido tal, então eu vou pegar alguém daquele partido e vou colocar na secretaria tal, que vai na secretaria, e aí acaba caindo na Secretaria de Saúde. E aí você tem uma pessoa que, a gente precisa fazer isso, dá voto, né? Exatamente, isso, é muito triste. Que empecilhos isso gera lá na ponta para você, que está lá na Santa Casa? Ter alguém que você... Tem só discussão política, não tem discussão técnica. O que isso provoca no meio do caminho para vocês? Tudo de ruim, né? É um obstáculo para que a gente possa avançar, né? Porque a pessoa só vê essa questão, se vai me dar voto, se vai isso, se vai daquilo, né? E assim, saúde pública é muito bonito, né? Mas assim, você tem que ser muito dedicado, muito estudioso e muito, muito, muito honesto, sabe? Eu falo para você, eu não sei trabalhar com muito dinheiro. Eu aprendi a trabalhar com pouco, certo? Sim. Mas se a gente tivesse mais um pouco de recurso, aquele hospital era um senhor hospital. O que a gente tem vontade de fazer e não consegue, porque não tem recurso. Eu recebi um hospital com a área física altamente destruída, sabe? Olha, uma rede elétrica, né? Uma rede elétrica que muitos anos não foi feita uma revisão, né? Hoje, essa semana nós vamos instalar a última caixa, nós fizemos revisão em toda a rede elétrica, trocamos o teto, já reformamos o hospital em várias áreas, né? Então, assim, o hospital é uma coisa que todos os dias você tem que fazer alguma coisa, não é só manter, não, sabe? Você tem que fazer, né? E quanto melhor a ambiência, os funcionários trabalham com mais, assim... sim, com mais ânimo. Ânimo, mais alegre. Mais cuidado também. Né? Quando você tem uma coisa toda quebrada, ninguém mais cuida. Quando está tudo novinho, todo mundo cuida, né? Eu cheguei no hospital, eles tinham 3 meses de atraso de trabalho, né? 3 meses de salário atrasado, né? 3 meses atraso de férias sem pagar. Não pagava e nem depositava fundo de garantia. Então, assim, eles eram uns funcionários tristes. Eu passava, bom dia, não respondia. Nossa. Sabe? Bom dia. Eu falei, quando eu vou ensinar esse pessoal? Né? Hoje, eu que passo correndo e eles falam, bom dia, doutora. Entendeu? Eu acho isso tão bacana, né? Porque é um ambiente muito tenso o hospital, é um ambiente muito triste, né? Várias pessoas morrendo. Se você vê na Covid, eu abri 20 leitos, assim, uma semana para acolher. Eu abri uma UTI, depois eu abri outra UTI para acolher os pacientes, sabe? Foi um período, assim, muito triste, né? Mas, graças a Deus, passamos. Mas nós salvamos vidas e nós provamos para o presidente que quem atendeu Covid no Brasil foram as filantrópicas. Até queria perguntar, existe algum estudo que mostra o quanto de economia que se consegue, por exemplo, quando a gente investe aqui na saúde primária, na saúde básica, lá nas UTIs, quando a senhora fala que daí os hospitais eles esvaziam um pouco, tem algum estudo que mostra que existe economia mesmo? Sim. Não é gasto, é investimento mesmo. Exatamente. Tem estudos que demonstram
né? Eu, por exemplo, se eu fosse prefeito em algum município, eu ia investir em atenção básica para valer, sabe? Para valer, porque eu ia gastar muito menos com saúde. Eu ia capacitar esses médicos em tudo, fazendo a prevenção, que a prevenção é importantíssima. Hoje, a gente fica preocupada, porque o índice vacinal, né, está muito baixo. Os pais não levam as crianças, os adultos não vão. O que está acontecendo, né? Antigamente, nossos índices vacinais eram acima da média. A gente era referência mundial. Não era? E agora? Por quê? O que está acontecendo? É lá na atenção primária que a gente trabalha a prevenção. É com vocês também que nós aprendemos a cada dia, e cada dia o importante é trabalhar, né, para melhorar. E a humanização da assistência, né? É trabalhar com capacidade técnica, mas sobretudo com amor e humanização. Muito obrigado pela sua presença aqui no consultório. E com uma entrevista maravilhosa dessa, a gente se despede. Até o próximo programa.